Antônio, boa noite. Então vamos começar, vamos entender. Será que o problema é falta de diálogo, ou tem alguma coisa que está impedindo, que está uma barreira invisível ali no casal, que está impedindo de ter o diálogo, né? Vamos lá. Você acha prazeroso conversar com alguém que você gosta muito, por exemplo, um amigo, uma amiga sua que você ama conversar com aquela pessoa, né? Que você gosta muito de estar perto daquela pessoa. O diálogo, é difícil dialogar com aquela pessoa? Com certeza não. Mais fácil. É bem fácil. Agora, por que no relacionamento ou numa empresa, né? Ali conversar com seu líder, é tão desconfortante assim? Né? Por que no relacionamento foi apontado como a falta de diálogo a pior dor da nossa audiência? O que está por trás disso, né? O que vocês acham que está por trás da falta de diálogo? E aí nós vamos colocar uma frasezinha aqui, lê essa frase, que ela é bem legal. Pega essa chave do amor, tá? Esse código do amor, é que é a chave do amor. É uma chavinha do amor. A caverna que você teme esconde o tesouro que você procura. Olha bem, a caverna que você teme esconde o tesouro que você procura. Eu sei, se você aqui não está tendo diálogo no seu relacionamento, é porque você está temendo alguma coisa. Porque, cá pra nós, se o diálogo fosse bom, eu adoro conversar com a Josi. Nós adoramos hoje, nós gostamos de conversar sobre coisas que precisam ser melhoradas. Não era assim. E aí você precisa entender o que você está evitando. A caverna que você tem esconde o tesouro que você procura. Porque eu te falo, não existe outra ferramenta mais poderosa do que uma comunicação assertiva, uma comunicação fluida no casal, que foca em solução. Não existe. Não tem como dois seres humanos, dois adultos, né? Dois adultos darem bem se não tiver diálogo. Ué, como que vocês vão se acertar? Vocês vão acertar com mímica, com mensagem WhatsApp? O WhatsApp vai dar certo. Tem casais que conversam. Manda uma mensagem. Vamos resolver nossas questões. Eu lá no quarto, você na sala mandando mensagem. Vocês acham que isso dá certo? Ou então espera o parceiro ir trabalhar e aí você manda uma mensagem. Isso acontece com vocês? Então vamos lá, aqui ó. Quero entender. Ui, adoro. Está acontecendo comigo, falta de diálogo. Meu esposo pediu divórcio, estou sofrendo tanto. Então, entenda isso. Então vocês vão entender essa mecânica, tá? Então vamos lá. A falta de comunicação, a que nós colocamos aqui, né? Acredite, pode ler para eles isso aqui. Olha esse dado aqui para vocês. Vamos lá. A falta de comunicação, né, no seu relacionamento, a falta de diálogo leva o seu relacionamento ao fim. Justamente. A falta de diálogo ou a falta de comunicação entre os parceiros leva um relacionamento para o fim. Isso é comprovado, tá? Olha bem, o diálogo, ele é ao mesmo tempo algo que é mais evitado, mas ele é o caminho pro fracasso. Ele é o caminho, a falta dele é o caminho pro fracasso, mas a presença dele é o caminho pro sucesso. Sim. Vocês precisam entender isso. A caverna que você teme, eu tenho medo, eu não quero, tá? Você vai entender o porquê que você não quer. Mas ao mesmo tempo ela é o que te leva ao tesouro. Não existiria um casal épico se não existisse entre nós um alinhamento, um diálogo fluido, busca de solução. E você precisa entender isso, tá? Agora, vamos lá. Paulo, Josi, então o que está por trás? Por que eu estou evitando? Por que não há diálogo no meu relacionamento? Vamos lá, pode falar, Jojo. Uma coisa que é muito importante não basta você só comunicar. Você tem que saber como comunicar. Beleza. Essa agora, é a parte importante isso. Essa também. é muito importante. Agora vai por que está acontecendo a falta de diálogo. Vamos lá. Dessa parte aqui? Pode pegar essa parte. Vamos lá. A falta de diálogo, ela é um efeito. Isso. Aí você vem, Josi, Paulo, mas efeito do quê? Efeito de algo que a gente não quer encarar. Então vamos lá. A falta de diálogo é algo que eu não... Ela é um efeito, ou seja, ela é uma consequência de algo que eu não quero encarar. Ponto. Por que eu não quero encarar, Josi e Paulo? Por quê? Porque pode ir lá.
é coisas de algo que eu não quero encarar. Porque Isso. o Paulo, às vezes, ele me corta aqui no raciocínio. Então vamos lá. É feito da dor das lembranças Então do passado. então tem dorzinha aqui, tem marquinha. Ó, Isso. tem mágoazinha aqui guardada. Então eu não quero ir porque eu sei que tem alguma coisa aqui que tá gerando alguma imagem dentro de mim. Uma associação dolorosa. Por mais. Lembranças do passado. Ok. Do desconforto de ter que lidar com aquilo. De ter que lidar com possíveis críticas. Quando você vai para um diálogo, às vezes você não fica assim, ele vai me criticar, eu não vou ser ouvido, eu não vou ser ouvida. Acontece isso? Vocês acham que num diálogo, às vezes a pessoa vai lá e vai começar a te criticar? Não aceito, não concordo. Você não quer isso, não é? Então, vamos lá, o que mais que pode estar por trás? Ameaças, desentendimentos. Ameaças, rola ameaça? Né? Nós vamos falar aqui, um dos nossos compromissos é nunca falar em separação. Exato. Acontece que no diálogo há ameaças de separar, né? Ameaças de todo tipo, palavrão, né? A expressão, gritos, até mesmo pancadaria, né? Acabam acontecendo dependendo do diálogo. Às vezes não gosto de diálogo, porque na maioria das vezes acaba em discussão. Olha aqui, ó. Exato. Ó, por conta de opiniões diferentes. Como dialogar sem impor muito a sua opinião? Realmente não sei. Que legal. Olha que bacana. É justamente isso que está por trás. O problema não é a falta de diálogo. O problema é a dor que eu carrego de todas as comunicações ineficientes que eu tive na minha vida. Principalmente nos meus relacionamentos, ou nesse relacionamento atual. Tá fazendo sentido para você? E faz uma associação de dor, né? Porque, igual ela escreveu ali, eu já sei que vai acabar em discussão, aquela comunicação, aquela conversa. Então, pra que conversar, né? Melhor ir pro WhatsApp, melhor conversar pelo WhatsApp, que ali pelo menos não há... Ou então deixar que o tempo resolva. Isso, a gente ouve muito isso. Ah, não, deixa que o tempo resolva. Será, gente, que o tempo resolve? Aí sabe o que acontece? Vamos em cima desse será que o tempo resolve, tá? Olha aqui pra você ver que interessante. Olha pra você ver que legal. Todas as vezes que você guardou mágoa, todas as vezes, isso aqui é o tempo resolvendo. Todas as vezes que houve desentendimento na comunicação, vai lá, pode falar isso. Todas as vezes que você já ameaçou sair de casa. Anota aí, ameaçou sair de casa. Todas as vezes que você insultou ou foi insultado. Todas as vezes que você insultou ou foi insultada. Tá tudo sendo registrado. Tá sendo registrado. O seu cérebro primitivo, ele tem um viés negativo. A ciência comprovou isso. Tudo tá criando resíduos. Todas as vezes... Todas as vezes que você falou mal do seu parceiro ou da sua parceira pra alguém. Todas as vezes que você falou mal do seu parceiro ou da sua parceira pra alguém. Anota aí, vamos lá. Todos os dias que você ficou remoendo, pensando sobre aquilo, criando ódio, criando raiva, criando ranço mesmo daquela pessoa. Olha que coisa. Todas as vezes, justamente, olha, falou mal do parceiro, guardou raiva. Toda vez que você guardou, todas as vezes que você ficou, que você criticou, que você insultou ou foi insultada, nenhum diálogo, nenhuma comunicação, todas as vezes que aconteceu isso, foram criando neuroassociações de dor. Foram criando uma negatividade, uma bagagem negativa. E o diálogo se tornou a porta de entrada, o gatilho que dispara toda uma trilha, todo um caminho neural de dor, de briga, de discussão. Então o seu cérebro emocional quer evitar aquilo de toda maneira. Mas entenda, a caverna que você teme esconde o tesouro que você procura. É justamente no diálogo que você resolveria todas essas questões. Como varreu para debaixo do tapete, você fugiu daquele embate, e nós estamos te dando a explicação aqui, você o quê? Foi criando essa negatividade dentro de você. Essas imagens, né? Essas lembranças dolorosas foram... Justamente, hoje você não se relaciona com seu parceiro. Você se relaciona com uma imagem, com uma história negativa criada do seu parceiro. Ou seja, toda vez que você lida com seu parceiro, antes você está lidando com um diálogo interno e com toda uma pressão negativa. O que pode dar errado? Olha, já está me insultando. Então você já entra em modo de sobrevivência. Você dispara um gatilho dentro de você. Onde que tá ali? Quem tá ali na sua frente não é o seu parceiro. É um monstro. É um sapo. Por isso que se você não treinar a sua inteligência emocional, né? Isso é treinável, né? Se você não aprender a desprogramar essas imagens,
E, acima de tudo, se você não encarar a caverna que você teme, se você ficar escondendo do diálogo, você nunca vai aprender isso. Entende? E essa negatividade vai ficar reprimida dentro de vocês e vocês não vão se alinhar, vocês realmente não vão se acertar. E olha que interessante, isso é tão verdade, e eu acho que você nunca deve ter ouvido, você não deve ter ouvido isso em lugar nenhum, do jeito que nós estamos explicando aqui, que isso vem através tanto dos nossos 10 anos de casado e também das pesquisas, dos estudos que a gente faz para entender a mente humana, para entender o comportamento humano, para entender por que 7 em cada 10 casais se separam em menos de 5 anos. Nós somos obcecados para entender isso. Como ajudar os parceiros, como ajudar casais a terem um relacionamento no topo, um relacionamento magnífico. Agora entenda, olha o quanto que isso é verdade. Quando você tá lá, acalorado, em uma briga de relacionamento, uma briga lá de casal, você não lembra de coisas do Arco da Velha? Do Arco da Velha. Lembra ou não lembra? Não é coisa boa, não. Coisa Coloca negativa. aí pra gente, você lembra de coisas aí do Arco da Velha quando você tá naquela discussão, naquele diálogo, naquela conversa bem acalorosa? Sai ou não sai umas coisas do Arco da Velha assim, cara? Como que você foi lembrar disso? Entende? Com certeza. Porque existe um empilhamento. Olha lá, olha o Charles. Existe uma trilha de dor, um corpo de dor. Eu não tinha mais prazer em conversar. Eu sentia tristeza em conversar. Olha aqui, ó. Porque sabia que não ia dar em nada. Eu me fechava às vezes e passava mal. Olha isso. Olha aqui, ó. Lembro, sim. Olha aqui, ó. Tá fazendo sim todo instante, ó. Tô fazendo todo instante. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, olha bem. Então você tem que entender o seguinte, existe uma negatividade dentro de você, existe um cérebro emocional que está querendo te afastar disso, está querendo varrer debaixo do tapete, isso está acontecendo. Paulo, como que eu resolvo isso? Primeira coisa, tá? Paulo e Josi, como que eu resolvo isso? Primeira coisa, você precisa encarar, isso é um problema. Você precisa entrar em diálogo. Paulo, mas eu não consigo. Olha, nós vamos te passar alguns passos aqui que nós usamos para você ter coragem de ir. Você precisa ter coragem de ir. O segundo ponto é, não basta apenas eu me comunicar. Não basta comunicar. Eu tenho que aprender a comunicar de uma forma assertiva, tá? Agora, se a gente for passar para vocês um passo a passo, como você dissolver essas imagens, como você aprender uma técnica de comunicação, o tempo aqui não nos permite, é só 1 hora essa live. Dentro do nosso treinamento Inteligência Emocional para Casais, tá? Dentro do nosso treinamento, são quase 2 horas que a gente fala sobre isso. É muita coisa. É muito conteúdo. Tem um passo a passo para você aprender isso. Então, mas aqui nós já vamos te entregar, dentro do possível aqui, alguns elementos para você encarar de frente. E lembre, anota essa frase, a caverna que você teme esconde o tesouro que você procura. Então tá, qual que é um elemento, a primeira coisa que você tem que entender? Se você vai comunicar com o seu parceiro, você está indo para comunicação, tá? Você está indo para um diálogo com o seu parceiro. O que você tem que observar? Quais são os pontos que a pessoa tem que observar quando ela está indo para um diálogo? Você precisa observar o tom de voz. Principalmente o seu, a maneira que você está comunicando e o tom de voz do seu parceiro, porque você começa a regular a emoção, o estado emocional que ele está. O que mais que dá para perceber? Saber ouvir. Saber ouvir, ao invés de você já ficar ali pensando na sua resposta, ouça. Porque na maioria das vezes, quando a gente vai falar, se eu vou com uma entonação de voz mais pesada, provavelmente o Paulo também ele vai pegar essa energia, essa carga e vai vir também trazendo solapada. Não é isso que acontece? Quando um começa a te chamar mais ríspido, você também vai. Quando você sabe ouvir, né? Isso... Vai, sim. pode... Sim, é justamente isso. Você presta atenção, você começa a observar no seu parceiro o estado emocional que ele está. Agora, quando você, nesse ponto que a Josi falou, sobre ouvir na essência, é a mesma coisa de um feedback. A pessoa está falando ali, ou tenta escutar o ponto de vista dela e não já formular uma resposta. É isso que eu iria falar. A gente fica querendo reformular. Você já fica querendo combater. Como que eu vou responder? Na verdade, você não tá nem prestando atenção do que o outro tá falando. Você já quer falar. Justamente. Se justificar, na verdade. Justamente.
Esses são alguns elementos, pessoal. Só que todo esse passo a passo, nós temos um curso. Aqui o Juliano falou, né? Vai vender um e-book, tô fora. Agorinha vão vender um curso. Juliano, nós temos 10 anos de casados. Todos os dias nós colocamos conteúdos aqui gratuitos, fazemos lives, geramos valor. O que há de ruim de vender? Né? Um curso. Nós investimos R$150 mil em formações nossas. Você acha isso errado? A faculdade é de graça, a faculdade que você faz? Provavelmente você não deve estudar nada, né? O livro que você compra de um PhD é de graça? Pouco provável. Bem provável que tenha um relacionamento fudido e tenha uma vida financeira também fudida. Porque uma mentalidade dessa de escassez, beleza? Tá bom? Provavelmente esses são os seus resultados. E aqui provavelmente também não é uma live para você ficar, tá bom? Vai procurar talvez um relacionamento de alguém que vai te dar dica para você prosperar na vida e que não tenha resultado nenhum. Mas vamos lá. Se vender, vamos comprar. Legal. Entenderam, pessoal? Entenderam isso? Deu para entender? Agora, fez sentido? Agora, o que nós fizemos para tornar o diálogo uma promessa dentro do nosso relacionamento, para tornar o diálogo uma sentença aonde eu e a Josi não conseguimos escapar do diálogo nesses 10 anos. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Primeiro compromisso que nós fizemos para não fugir. Lembra? O seu cérebro emocional vai querer fugir do diálogo. Deu para todo mundo entender isso? Entenderam? Você não vai querer encarar o diálogo. Não vai. Paulo, como que eu tenho coragem para ir entrar dentro dessa caverna? Vamos lá, coloca aí. Primeiro, qual que foram os elementos que nós utilizamos para encarar o diálogo? Isso, o primeiro compromisso foi nunca falar em separação. Em qualquer... Gente, talvez vocês achem assim, talvez esse casal é perfeito. Não, a gente tem desentendimentos diversas horas do dia. Sim. Só que o quê? A gente consegue usar as ferramentas de inteligência emocional justamente pra gente poder dialogar, viver um casamento no topo. Sim. Né? Mas não é que a gente não tem dificuldade, a gente tem. Então, o primeiro compromisso é nunca falar em separação. Então vamos lá. Se nós criamos uma decisão de nunca falar em separação, então isso mostra o quê? Se nós não vamos ameaçar com separação, então o nosso diálogo vai fluir. Não é que ele vai fluir, ele vai ser menos denso, correto? Menos denso. Porque não tem ameaça. Você lembra que um dos pontos lá é ameaça? Segundo, olha o compromisso que nós criamos, o segundo. Nunca falar mal do seu parceiro, a não ser que você vá reclamar, né? Vai orar ou vai falar com Deus ou com uma psicólogo, pessoa que tem mais experiência do que você. Ou com um casal no topo, né? Alguém que tenha resultados igual você. Então você pode ali pedir ajuda. Olha bem, se nós criamos essa decisão há 10 anos atrás, tá? De não falar mal do parceiro, então o que acontece? Se nós não temos ninguém para conversar, nós vamos ter que entrar num alinhamento. Vai ter que conversar com ele. Você entende que às vezes você não conversa com seu parceiro, mas você fofoca com a sua amiga. Você fofoca com a sua mãe, com o seu pai. Faz sentido para você? Então nós eliminamos essa possibilidade. Tem que conversar. E a última foi qual? A última é não ficar com raiva mais de 24 horas. É não se pôr o sol sobre a vossa ira. Não ficar com raiva mais de 24 horas. Ou seja, se eu vou ficar dentro de casa, nós dois vamos ficar dentro de casa. Nós temos uma decisão de não ficar mais de 24 horas sem conversar. O diálogo ele se tornou vamos dizer assim, algo inevitável. Então lá atrás, pessoal, só para você ver, só para vocês entenderem, esses 3 compromissos, e você pode adotar esses compromissos para vocês, ele nos forçou a ter diálogo. Vocês estão entendendo? Não é que a gente gostava de ter diálogo. Lá atrás a gente brigava, discutia. Só que nós fechamos as portas para as fugas. Fofoquinha, ficar de mal vários dias. Tem gente que fala com a gente. A gente pergunta, né? Quanto tempo você tá sem conversar com seu parceiro? 1 semana. 1 semana, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Como assim 1 semana? Como que você consegue? Isso. Te garanto, tá falando mal pra alguém. Te garanto, tá ruminando coisas ruins. Nessa hora aí já ligou pra mãe, já ligou pra amiga. Ameaçou de separação, que não tem como 2 pessoas, 2 casais ficarem 1 semana sem conversar. Vocês entenderam que essas 3 decisões,
que nós tomamos, esses 3 compromissos, nos forçaram a encarar o diálogo. E aí lá atrás, pessoal, hoje nós temos 10 anos, hoje nós estudamos, hoje nós podemos ensinar um passo a passo para ter uma comunicação fluida. Mas lá atrás, o que nós precisávamos ter é coragem de encarar o diálogo. Foi fácil? Não, mas isso é treinável. Isso é treinável. Isso é treinável. Mas o primeiro passo, se você falasse assim, Paulo, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você ter coragem de encarar esse problema de frente. Coragem para se desenvolver. Coragem para entender o seguinte, o que eu posso melhorar. Fez sentido para vocês, pessoal? Fez sentido esse primeiro, toda essa questão do diálogo? Fez sentido essa questão de encarar, de ter coragem? Que tem coisas arquivadas que você não quer encarar, que você quer fugir, os 3 compromissos, essa questão de perceber o estado emocional. Fez sentido? Deixa eu olhar aqui que nós já vamos mudar. Já passaram 30 minutos muito rápido. Passa muito rápido. Vai colocando aí, se fez sentido pra você. Vamos lá, coloca aqui, eu quero ver se fez sentido. Vamos lá. Eu e meu marido temos 2 filhos e moramos em outro país, longe da família e amigos. Desse jeito ninguém interfere, não tem como fugir. Legal. Então vocês criaram vocês fecharam uma porta de fuga. Foi justamente o que nós fizemos com os 3 compromissos. Deixa eu ver aqui. Amém, sou casada há 27 anos, legal. Quem dera se muitos tivessem a coragem de falar sobre isso abertamente. Legal, legal. O amigo ali deve estar equivocado, provavelmente está sozinho, mas vamos embora, vamos para cima, vamos para frente, vamos importar com quem está querendo ser ajudado. Quem não quer, tem mais gente aí que vai agradar o que ele quer ouvir. Vamos lá, já me separei uma vez, mas... Pessoal, já aproveita e compartilha essa live aí com 10 amigos, Compartilha com 10 pessoas, eu tenho certeza que esse conteúdo que você está ouvindo aqui... Vai ter sorteio no final, não perca. Sorteio no final, nós vamos revelar os ganhadores de 5 livros, tá? E vamos sortear mais 2 aqui. Vamos acelerar porque senão o tempo passa muito rápido. É muito conteúdo que a gente preparou aqui para vocês. Muito sentido, volta com as lives total e às vezes fica insuportável. Prolonga essa live. Isso, se cair a gente volta de novo. Fichas caindo, total sentido, 27 anos de casamento, fazendo sentido sim, pois eu já fiquei sem falar com ele 3 semanas, olha isso. Você não ficou sem falar com ele, você tava falando com ele aqui, filha da puta, desgramado, vou te matar. Você tava falando, mas você tava falando aqui, ó, gerando negatividade. Vocês lembram que a gente falou assim, que às vezes voltam coisas do arco da velha? Porque são coisas que não foram resolvidas. Então, se você guarda, se você não fala, uma hora ou outra isso aí, essa bomba vai explodir. Cara, é melhor você ir para um diálogo. E ainda que haja rusgas, mas por isso que você precisa de uma base de inteligência emocional, você precisa saber comunicar um pouco mais, mas mesmo se você não souber, se você eliminar a separação, se você não ficar com essa negatividade mais de 24 horas, o diálogo ele vai resolver. Porque você vai aprender. E fazer o que depende de você. Então, exemplo, várias pessoas falaram assim, porque meu parceiro, ele não gosta ou ele vai discutir. Por diversas vezes, o Paulo que chegava para conversar comigo, porque eu tinha dificuldade de conversar, de dialogar. Então, às vezes, eu ficava com raiva e ele vinha e me pedia perdão, me pedia desculpa. E aí, após ele me pedir, que eu pedia desculpa, né? Que eu era bem durona. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que focar no que depende de você. Se o seu parceiro vai gritar, vai quebrar as coisas dentro de casa, deixa ele. Justamente. Mas é fazer o que depende de você. Legal, legal. Pessoal, nós vamos para o outro assunto aqui, porque realmente não vai dar tempo a gente abordar tudo sobre comunicação, sobre diálogo. A gente deu algumas bases, passou algumas coisas para vocês. A gente vai voltar com as lives aqui, pelo menos uma live ou 2 por semana. Justamente. Com muito conteúdo aqui para vocês. Justamente, se prepare que nós vamos voltar com isso. No Inteligência Emocional, pessoal, para casais, é um curso que nós abrimos a primeira turma no mês passado. Nós temos uma surpresa aqui para vocês, mas ele tá com um valor que o custo dele não vale nem 10% do que a gente entrega lá dentro. São 37 aulas, tem quase 2 horas falando de comunicação. Nós investimos R$150 mil. E várias ferramentas também, atividades para você aplicar no dia a dia. E várias ferramentas. É lógico, numa live dessa não dá, mas pegue o que você puder e se você puder entrar dentro do Inteligência Emocional para Casais,
você tem o convite, você recebe o nosso convite porque realmente você vai desenvolver essas competências. Mas vamos lá.